O exército russo não conseguiu recuperar o fôlego em outubro, depois de um setembro desastroso que freou o ritmo de avanços visto nos meses de verão. Na verdade, esse resumo já seria suficiente para encerrar a análise, pois pouco de relevante aconteceu nas linhas de frente. Os verdadeiros movimentos da guerra agora ocorrem nos bastidores diplomáticos e na retaguarda, onde a Ucrânia, quase diariamente, desfere golpes precisos contra a infraestrutura inimiga. Mas como Putin insiste em alardear que as tropas russas avançam a passos largos e até cercam posições ucranianas, é preciso desmontar essa narrativa e mostrar o que realmente se passou no fronte no último mês. Vamos começar pelo óbvio: não houve nenhum avanço relâmpago, nenhuma manobra de cerco espetacular. Pelo contrário, foi a Ucrânia que conseguiu fechar, ainda que em escala mínima, um pequeno bolsão de tropas russas. Não há motivos para esperar grandes viradas. No fim das contas, Moscou não tem do que se orgulhar, e até figuras antisséticas, como a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, já perceberam que as ambições russas não condizem com a realidade no terreno. E essas ambições, diga-se, continuam infladas. Putin voltou a tentar vender a ideia de anexar o Donbas em troca de absolutamente nada. Só que em um mês de ofensivas, as forças russas não conquistaram uma única cidade relevante na região. Nem mesmo a pequena Taretsky em Azinovata está totalmente sob controle. Quanto aos números do avanço russo em outubro, ainda não há um balanço fechado, mas também não é necessário. Os dados semanais já deixam claro: o progresso das tropas de Moscou é lento, quase imperceptível. Segundo análises baseadas em mapas de conflito, há 6 semanas consecutivas o ritmo médio de ganho territorial não passa de 9 km² por dia. Para colocar em perspectiva, uma área de 3,3 km² pode ser atravessada a pé, em diagonal, em menos de 1 hora. Se distribuirmos esses 9 km ao longo dos mais de 1.000 km de frente de batalha, onde a Rússia tenta atacar em múltiplas direções, o resultado é desolador. Em média, o avanço diário equivale a míseros 9 metros. Ao longo de outubro, isso significaria um progresso de apenas 280 metros. E o custo humano dessa conquista? As estimativas mais recentes apontam que até o fim de outubro, a Rússia já teria perdido mais de 100.000 soldados apenas em mortes confirmadas. Alguns modelos sugerem números ainda mais altos, mas vamos nos ater ao mínimo. Se considerarmos 10.000 baixas fatais por mês, cada quilômetro quadrado conquistado custa a vida de pelo menos 35 militares russos. Ou, em outras palavras, uma morte a cada 3 centímetros de território recuperado. Na região de Donetsk, por exemplo, a Rússia controla hoje entre 2% e 3% do que ainda está sob domínio ucraniano, mais de 8.000 km². Nos últimos 6 meses, esse número mal diminuiu. Para tomar o restante da província, Moscou precisaria sacrificar, no mínimo, mais 100.000 vidas. E isso sem contar as perdas em outros setores da frente. Putin parece disposto a pagar esse preço, mas a grande questão é: onde encontrará tantos soldados sem recorrer a uma nova e impopular mobilização em massa? Aliás, falando em outros frontes, vamos analisar os supostos avanços russos em diferentes direções. Na maioria delas, o que se vê é um esforço quase invisível mesmo com lentes de aumento. No setor de Svatov-Kremina, por exemplo, não houve mudanças significativas. Os russos consolidaram posições perto de Nevsky, mas sem avançar de fato. Em Torsk a situação é ainda mais instável. As tropas de Moscou aparecem e desaparecem, incapazes de se fixar sob o fogo constante da artilharia ucraniana. Com o deslocamento de unidades para o Donbas, qualquer ideia de ofensiva nessa área se tornou inviável. Isso não significa, porém, que o fronte esteja congelado. Os ucranianos relatam combates frequentes com drones e mísseis cruzando o céu dia e noite. A Rússia mantém pressão constante, mas sem resultados concretos. No sul, a situação é semelhante. As forças russas continuam tentando avançar em direção a Vuhledar, mas os progressos são mínimos. Os ataques com drones e mísseis contra a retaguarda ucraniana persistem, visando desestabilizar a logística e aterrorizar civis. As equipes de drones ucranianas, por sua vez, estão em alerta máximo, mudando de posição constantemente para evitar serem alvejadas. Vale lembrar, não existem frentes fáceis nessa guerra. Por mais lento que seja o avanço russo, isso não significa que eles estejam parados. A ofensiva é contínua, e a resistência ucraniana é feroz, repelindo ataques um após o outro. Até mesmo setores considerados calmos podem se transformar em zonas de confronto repentino, como aconteceu recentemente na região de Zaporizhia.
No norte de Kharkiv, os russos tentaram reanimar sua ofensiva com pequenos avanços perto de Volchansk, a oeste da cidade. No fim do mês, porém, um novo problema surgiu. Após ataques ucranianos à barragem de Belgorod, o aumento do nível do rio Seversky Donets inundou posições e rotas de suprimento russas na área. As autoridades de Belgorod afirmam ter controlado a situação, mas os efeitos a longo prazo ainda são incertos. No nordeste da província, os russos conseguiram ampliar levemente uma pequena cabeça de ponte do lado ucraniano da fronteira, perto de Milov. O vilarejo de Otradny foi parcialmente ocupado, mas está claro que Moscou não tem forças suficientes para avançar em direção a Kupiansk, um ponto logístico crucial, nem para apoiar suas tropas no outro lado do rio Oskil, perto de Kupiansk-Uzlovy. Aliás, no próprio Kupiansk, os ganhos russos em outubro foram irrisórios, apenas alguns quarteirões na margem oeste do rio. Analistas descrevem a situação na cidade como um bolo em camadas com posições russas e ucranianas entrelaçadas. Essa tática de infiltração, que a Rússia vem usando em toda a frente, permite pequenos avanços, mas não garante controle efetivo. Apesar de alguns progressos pontuais na área urbana, os russos não conseguiram dominar as travessias do rio Oskil em Kupiansk, muito menos ao sul da cidade. O agrupamento na margem leste-direita do rio permanece vulnerável, sofrendo ataques constantes de drones e mísseis. A qualquer momento a situação pode se deteriorar. Avanços táticos mínimos como os poucos quilômetros conquistados na região de Stepova-Nova Selo. O plano de limpar definitivamente a margem direita do Oskil está longe de se concretizar, embora tudo dependa, é claro, da situação em Kupiansk. Nesse contexto, soa quase cômica a declaração inicial de Gerasimov, e depois repetida por outros porta-vozes do Kremlin, sobre o suposto cerco de 18 batalhões ucranianos na cidade. Vocês mesmos podem julgar. Trata-se de propaganda descarada ou de uma tentativa de manipular a narrativa ocidental, como Putin já fez no passado, quando garantiu a Trump que uma força ucraniana estava bloqueada na região de Kursk. Deixemos as fantasias de lado e voltemos ao eixo de Liman. Aqui, a Rússia persegue dois objetivos claros. O primeiro é alcançar o rio Seversky Donets em seu trecho mais setentrional, de onde poderia exercer pressão sobre o flanco norte da frente. O segundo é contornar Liman pelo noroeste, isolando as rotas de suprimento ucranianas para depois dominar o rio, submetê-lo a controle de fogo e, finalmente, tomar a cidade de assalto. A partir daí, o caminho para Sloviansk estaria aberto, ou melhor, para a formação de uma pinça norte que fecharia o cerco à aglomeração de Kramatorsk e Konstantinovka. O problema? Os russos também fracassam aqui. Para chegar ao Seversky Donets, era preciso tomar Yampil, um pequeno povoado que as forças russas já tentaram capturar 2 vezes nesta guerra, sem sucesso. Gerasimov chegou a anunciar o controle de metade da localidade, mas os próprios canais pró-Kremlin desmentiram a versão, admitindo que apenas a parte norte estava, sob influência das tropas russas. Segundo fontes independentes, o avanço em Yampil foi tão custoso que o comando russo redirecionou seus esforços para o oeste, infiltrando soldados através das matas a leste de Liman. O resultado? Uma linha de contato que se estende até as franjas orientais da cidade, mas sem qualquer consolidação. As tropas russas chegam, mas não resistem. O mesmo ocorre na tentativa de contornar Liman pelo noroeste. Sem dominar esse flanco, qualquer assalto à cidade seria suicídio. O eixo de Liman permanece perigoso, não apenas pelos constantes ataques de drones e mísseis que castigam as rotas logísticas, mas também porque a Ucrânia ainda mantém reservas suficientes para conter uma ofensiva decisiva, pelo menos até 2025, segundo estimativas. Mas ao sul, na direção de Seversk, a situação não é diferente. A Rússia conseguiu avançar apenas alguns quilômetros a sudeste da cidade, sem ameaçar seriamente sua defesa. O único sucesso, se é que se pode chamar assim, foi a expansão da zona de contato entre Serebrianka e Drozdova. Mas trata-se de um terreno peculiar. Os russos não tentam avançar nem consolidar posições, enquanto os drones ucranianos ceifam suas fileiras sem piedade. O resultado é uma terra de ninguém letal, onde não há pontos de apoio russos e que, portanto, não serve como plataforma para um ataque a Seversk. Nem mesmo um assalto mecanizado em 23 de outubro, que incluiu o lendário tanque T-90 Miprorov, apelidado de Starman, conseguiu mudar o quadro. Segundo relatos, foram necessários 11 drones para destruir o blindado e sua tripulação. Vale lembrar que, sem avançar pelo leste, a Rússia não tem como pressionar Sloviansk, peça-chave no plano de cercar a grande aglomeração de Kramatorsk. Outro setor onde não se registram progressos é o de Chasiv Yar e Konstantinovka.
As forças ucranianas mantêm o controle dos bairros ocidentais de Chasiv Yar, impedindo qualquer consolidação russa, apesar de Moscou ter conquistado a cidade em julho. Para os russos, resta apenas uma rota viável: avançar sobre Konstantinovka, Drushivka e Kramatorsk pelo leste. Embora esses centros urbanos sofram bombardeios diários com drones e mísseis planadores, o que acelera sua despovoação, a ofensiva terrestre não decola. A estratégia russa, aliás, é paradoxal. Enquanto alega salvar os habitantes do Donbas, destrói sistematicamente tudo que não consegue capturar. No eixo de Torets, a situação se repete. As tropas russas não conseguem se fixar nas periferias da cidade, apesar de alegarem controle parcial desde fevereiro. Tentativas de avançar sobre Konstantinovka pelo sul, através da Montanha Branca Alexandrovskaya, resultaram em fracassos. Grupos de sabotagem russos chegam às franjas da cidade, mas não resistem. Em outubro, um ataque mecanizado tentou forçar a passagem pela rodovia entre Yablonovka e Rusk Yar, mas foi repelido pela 163ª Brigada Mecanizada Ucraniana, uma unidade que já conhecemos bem e que continuaremos apoiando. Por enquanto, os russos não conseguem nem chegar a Konstantinovka, quanto mais tomá-la. Mas é preciso alertar: essa dinâmica pode mudar rapidamente, dependendo do que ocorrer em outros pontos da frente, especialmente em Avdiivka. Aliás, isso vale para todos os setores. E como já era de esperar, o eixo de Avdiivka segue sendo o mais ativo da guerra. Não é surpresa. Pelo menos 3 exércitos russos e um corpo improvisado de fuzileiros navais concentram-se ali, enfrentando 3 corpos ucranianos e diversas unidades de elite, incluindo tropas de assalto. O resultado é um campo de batalha onde ambos os lados registram vitórias parciais. Do lado ucraniano, destacam-se os avanços na Salsicha de Dobropilia, uma faixa de território disputada há meses, com a libertação definitiva de Kucheriu Yar e a eliminação de um microbolsão russo, que rendeu cerca de 50 prisioneiros. Essa vitória foi fruto de 2 meses de combates intensos, enquanto a Rússia tentava expandir a Salsicha, para contornar Avdiivka pelo sul e avançar em direção a Pokrovsk. Moscou, por sua vez, não desiste de tomar o Cheretini, ponto crucial para garantir a logística da Salsicha e reforçar suas posições. Para isso, lançou uma série de ataques mecanizados, aproveitando períodos de mau tempo que neutralizavam os drones ucranianos. Todas as tentativas, porém, fracassaram. O Cheretini permanece sob controle ucraniano. Outro alvo russo foi Novorodivka, onde blindados chegaram às periferias da cidade, mas não conseguiram se fixar. Sobre esses assaltos mecanizados, vale um debate à parte. Enquanto alguns analistas destacam como a artilharia e os drones ucranianos destroem colunas russas antes mesmo de chegarem à linha de frente, outros argumentam que a tática de infiltração com pequenos grupos avançando sob cobertura ainda representa uma ameaça. O certo é que os corpos se acumulam, mas os resultados continuam escassos. Ainda assim, foram justamente essas infiltrações que renderam à Rússia seus poucos, porém mediáticos, sucessos no final do mês. Desde o momento em que as primeiras unidades russas apareceram nas ruas de Pokrovsk, Moscou não parou de enviar pequenos grupos de infantaria, que avançavam sorrateiramente para dentro da cidade, travando combates pontuais com as forças ucranianas enquanto organizavam emboscadas, cortavam linhas de suprimento, atacavam artilharia e até mesmo se infiltravam em posições de morteiros. Muitos desses soldados russos trocavam seus uniformes por roupas civis, uma clara violação do direito internacional, além de executarem moradores locais que pudessem denunciar sua presença. A resistência ucraniana se viu ainda mais pressionada pelo avanço russo vindo do norte, que ameaçava isolar a cidade, enquanto drones ucranianos castigavam incessantemente as rotas de abastecimento russas, forçando a logística ucraniana a depender quase exclusivamente de lançamentos aéreos por drones. Na verdade, não há nada de inovador nisso. Ambos os lados já usam esse método há tempos para reabastecer posições isoladas. Foi assim, aliás, que os russos conseguiram se manter por 2 meses em bolsões improvisados na chamada Salsicha de Avdiivka. O resultado? Quase todo o distrito de Pokrovsk se transformou em uma grande zona cinzenta. Por toda a cidade, soldados russos eram avistados e eliminados, enquanto a área sob controle efetivo das forças de defesa da Ucrânia encolheu para apenas alguns quilômetros quadrados, um bolsão onde a maior aglomeração urbana da região se viu encurralada. Canais pró-ucranianos passaram a falar abertamente na necessidade de evacuar Pokrovsk para salvar o que restava da guarnição. No entanto, até o momento em que este texto é escrito,
Os mesmos analistas reconhecem que a defesa ucraniana ainda não desmoronou. A maioria dos prognósticos continua pessimista, mas vale lembrar, há 1 ano e meio as previsões para este setor do fronte já eram sombrias, e a situação ucraniana, embora tenha se deteriorado, não o fez na velocidade nem na escala que o comando russo desejaria. O destino de Pokrovsk, portanto, está longe de ser selado. Não se pode descartar, por exemplo, que os ucranianos consigam explorar a chamada salsicha de Avdiivka para avançar em direção a Liman, o que poderia desbloquear o bolsão ao norte e permitir a manutenção da defesa na região. Mesmo que Pokrovsk caia, isso não levará a um colapso imediato da linha de frente. Enquanto os defensores seguraram a cidade, tiveram tempo de erguer novas posições fortificadas, que agora podem ser transformadas em verdadeiras zonas de morte para qualquer avanço russo. O mais importante, porém, é que a Ucrânia ainda dispõe de tropas suficientes para manter essa resistência. No entanto, se olharmos para o sul de Donetsk, o cenário é diferente. Ali, os russos conseguiram criar zonas de morte eficazes e avançaram alguns quilômetros em praticamente todo o setor. A esmagadora maioria dos assentamentos que o Ministério da Defesa russo alega ter capturado nos últimos meses está justamente nessa direção. Moscou não está tentando ameaçar 3 grandes centros urbanos de uma só vez, como Selidov, Pokrovsk na região de Dnipropetrovsk e Uliápole, em Zaporíjia. Mas seu avanço mais preocupante ocorre exatamente entre Pokrovsk e Uliápole, onde as forças russas buscam cortar a estrada que liga essas duas cidades. Se conseguirem, Uliápole passará a ser abastecida apenas pelo oeste, ao longo de uma linha de frente já esticada ao limite, e sob constante ameaça de drones russos. A situação se agrava pelo fato de que as forças armadas da Rússia avançam sob cobertura de terrenos acidentados, intercalados por pequenas elevações, e atacam perpendicularmente as linhas de defesa ucranianas, construídas durante a ocupação temporária da região pela República Popular de Donetsk. Esses ataques de flanco praticamente anulam as fortificações ucranianas. Além disso, a defesa ucraniana na área é composta por uma colcha de retalhos de batalhões improvisados e unidades remanejadas de outras brigadas, o que dificulta a coordenação. Como relatou recentemente o portal militar Unidobro, sob o comando da 110ª Brigada Mecanizada, responsável por um setor de 20 quilômetros de frente, lutam batalhões de outras 4 brigadas diferentes, o que só aprofunda os problemas de comunicação e sincronia. Nesse trecho do fronte, não há alvos estratégicos imediatos à vista. A médio prazo, um avanço russo poderia ameaçar o flanco do setor de Zaporíjia, mas isso ainda está muito distante. Por enquanto, Moscou nem sequer conseguiu criar uma ameaça concreta a Uliápole, quanto mais romper as defesas mais ao sul. E é justamente nesse setor, o de Zaporíjia, que os russos também não têm muito o que comemorar, além de consolidar posições em uma zona cinzenta entre Kamiansk e Stepnoyarsk. Os últimos sucessos significativos por lá remontam à tomada de Kamiansk há meses, e desde então as tropas russas não conseguiram superar as zonas de morte em torno de Stepnoyarsk e Primorsk. Mais a leste, os russos tentaram um assalto mecanizado em direção a Orikil, perto de Tokmak, mas o resultado foi o mesmo de sempre, blindados destruídos antes mesmo de chegarem às linhas ucranianas. Relatos de militares russos revelaram depois que toda a infantaria desembarcada em Seliansk acabou morta no local. Resumindo, neste mês, os russos podem se vangloriar de terem criado, ou aprofundado, situações críticas em Pokrovsk e Kupiansk. E é só. Não surpreende, portanto, que o alto comando russo explore esses sucessos relativos ao máximo. Gerasimo fala em cercos de grupos táticos ucranianos, ora de 3, ora de 11 batalhões. Enquanto Putin tenta vender a ideia de que está formando caldeirões imaginários. Tudo isso soa como uma tentativa desesperada de gerar manchetes minimamente positivas na imprensa ocidental e convencer o mundo de que a Rússia ainda é capaz de vitórias, de que a situação não favorece a Ucrânia e, portanto, Kiev deveria aceitar um acordo de paz nos termos de Moscou. Mas qualquer análise minimamente sóbria, até mesmo entre os apoiadores mais fervorosos do Kremlin, leva a uma conclusão óbvia. Hastear uma bandeira russa em um poste em Pokrovsk é uma base frágil demais para exigências maximalistas. A guerra está longe de terminar, e os próximos meses dirão se a Ucrânia conseguirá estabilizar suas linhas ou se a pressão russa se tornará insustentável. Uma coisa, porém, é certa: a resistência ucraniana ainda não disse sua última palavra. Porque, segundo os planos mais otimistas do Kremlin, Pokrovsk deveria ter caído ainda em junho, e até o fim de agosto todo o Donbas já estaria sob controle russo.
Mas a realidade, teimosa como sempre, tratou de desmentir cada previsão. Isso não significa, porém, que os aliados da Ucrânia possam baixar a guarda. Pelo contrário, a situação no fronte exige ainda mais atenção, especialmente diante da tática russa de infiltração, uma estratégia que, como bem descreve o analista militar ucraniano Konstantin Mashovets, expôs as vulnerabilidades de ambos os lados. No início, Moscou subestimou a resistência ucraniana. As investidas mecanizadas tão eficazes em outros conflitos esbarraram em uma defesa impenetrável de drones e artilharia precisa. Quando perceberam que o modelo tradicional não funcionava, os russos tentaram adaptar-se, substituindo os ataques frontais por operações de infantaria leve, mas os resultados continuaram aquém do esperado. Foi então que identificaram o calcanhar de Aquiles ucraniano, a rede de operadores de drones, posicionados a poucos quilômetros da linha de frente, mas com proteção insuficiente devido à escassez de tropas. A partir daí, a tática mudou. Grupos de sabotagem começaram a se infiltrar pelas brechas, atacando por trás as equipes de drones, cortando suprimentos e minando a logística ucraniana. Sem apoio aéreo ou munição, os operadores recuavam, abrindo caminho para que a infantaria russa avançasse ainda mais. Mas essa estratégia tem seus limites. Onde a defesa ucraniana é sólida com vigilância constante e terreno desfavorável à infiltração, os russos pagam um preço alto em vidas. Além disso, Kiev aprendeu a jogar o mesmo jogo. Se os grupos de sabotagem russos evitam o combate direto, os ucranianos passaram a emboscar suas linhas de suprimento e postos de comando. A guerra, afinal, é um espelho de adaptações. Se Moscou se reinventa, Kiev faz o mesmo, e com uma vantagem, a capacidade de aprender rápido. Hoje, a defesa ucraniana opera em camadas. Na linha de frente, postos de observação camuflados monitoram os movimentos russos, enquanto patrulhas móveis, compostas por equipes de 3 soldados, se deslocam em rotação constante, prontas para interceptar qualquer tentativa de infiltração. Mais atrás, unidades de apoio com morteiros de 120 mm, drones de ataque e metralhadoras pesadas cobrem as áreas críticas. E como último recurso, forças de reação rápida, equipadas com veículos blindados, em alguns casos tanques, estão prontas para contra-atacar em pontos de ruptura. Os tanques, aliás, ganharam um papel inesperado. Além de combater grupos de assalto russos, são usados como artilharia móvel, disparando de posições ocultas com ângulos elevados para maximizar o alcance. É uma resposta engenhosa à escassez de munição de longo alcance, mas que exige precisão e coordenação. Afinal, em um campo de batalha saturado de drones, qualquer erro pode ser fatal. Claro, nem tudo é perfeito. A defesa ucraniana ainda sofre com a falta de pessoal, e em muitos setores a linha de frente é mantida por soldados exaustos, que passam dias seguidos em posições expostas, sem rotação. A pressão psicológica é imensa, basta olhar para as fotos de combatentes russos, abatidos após semanas sem descanso, para entender o custo humano dessa guerra. Por isso, a resiliência ucraniana não depende apenas de táticas ou equipamentos, mas também de algo mais intangível, a capacidade de resistir, mesmo quando as forças parecem esgotadas. E é justamente essa determinação que Moscou ainda não conseguiu quebrar, dos sistemas não tripulados. E o comando ucraniano não apenas compreende essa realidade, como age com uma ousadia que deixa o Kremlin sem respostas. No último mês, assistimos a uma verdadeira revolução tática, a expansão acelerada de batalhões dedicados exclusivamente a drones, a formação de brigadas especializadas e, o mais impressionante, a criação do primeiro batalhão do mundo composto inteiramente por robôs terrestres, uma inovação que redefine os limites da guerra moderna. A Ucrânia não está apenas se adaptando, está reescrevendo as regras do conflito, transformando sua maior vantagem em uma máquina de desgaste implacável contra o invasor. Cada drone lançado, cada sistema automatizado colocado em campo, é um golpe calculado na logística russa, um dreno constante de recursos que Moscou não pode sustentar indefinidamente. E enquanto o Kremlin ainda tenta entender como combater essa nova era da guerra, Kiev avança, escalando sua capacidade de infligir perdas sem precedentes. O preço da ocupação para os russos só tende a aumentar em vidas, em equipamentos, em moral. E é por isso que nosso apoio não pode vacilar. Nosso dever, enquanto defensores da liberdade e da soberania, é sustentar esses heróis que resistem não apenas com coragem, mas com inteligência e inovação. Enquanto a Ucrânia luta por um futuro em que suas fronteiras sejam respeitadas e seu povo possa viver em paz, cabe a nós garantir que ela tenha os meios para vencer.
Porque essa guerra não terminará até que a justiça prevaleça, e a justiça, neste caso, tem nome: vitória ucraniana. Até a próxima e que a força esteja com todos nós.